oceano de Deus. Eu quero. Amém. Lucas 8:43, vamos ler. Certa mulher que havia 12 anos, diga 12 anos, vinha sofrendo de uma hemorragia, e a quem ninguém tinha podido curar, e gastara tudo com os médicos, todos os seus haveres, veio por trás dele, e lhe tocou na orla da veste, e logo se lhe estancou a hemorragia. Mas Jesus disse: quem me tocou? Como todos negassem, Pedro com seus companheiros disse: mestre, as multidões te apertam e te oprimem, e dizes: quem me tocou? Contudo Jesus insistiu: alguém me tocou, porque senti que de mim saiu poder. E vendo a mulher que não podia ocultar-se, aproximou-se trêmula, e prostrando-se diante dele, declarou, à vista de todo o povo, a causa por que ele havia tocado, e como imediatamente fora curada. Então lhe disse: filha, a tua fé te salvou, vai em paz. Por que que aquela cura era considerada um milagre? Porque há coisas na sua vida que os médicos, os remédios, as pessoas não vão conseguir resolver. Há coisas na sua vida que só Deus pode resolver. E eu quero falar com você hoje, essa noite, sobre isso. Quais são as coisas na sua vida que só Deus pode te ajudar? Quais são as coisas que só o poder de Deus pode te socorrer? Porque o poder dos homens não é suficiente. E como liberar esse poder? Porque não adianta você crer no poder de Deus, você ver o poder de Deus agindo nas outras pessoas e nada muda na sua vida. Aquilo passam 12 anos e não muda. E eu não quero hoje trazer uma pregação motivacional, não é isso. Eu quero hoje trazer uma revelação de Deus para a sua vida. Algo que vai levar você para um outro nível com Deus. Algo que vai levar você para um nível mais alto. Onde você vai permitir que a sua vida seja envolvida pelo poder de Deus. Onde você vai permitir que o Senhor te dê uma experiência que você nunca teve até hoje. Uma experiência nova. Uma experiência tão profunda que todas as pessoas vão ver que aquilo não era possível para os homens, que Deus te visitou. Eu posso ouvir um amém? Porque é isso que Deus fez com essa mulher. A palavra fala que aconteceu algo que nem Jesus sabia. Jesus disse: quem me tocou? Ele não sabia nem quem. Foi algo que veio diretamente de Deus para a vida dessa mulher. Jesus foi apenas um canal. E eu quero que você entenda que houve algo que ela fez, que liberou esse poder sobre a vida dela. Porque Jesus não fez nada. Sim ou não? Jesus estava andando, como aqueles irmãos lá atrás andando e conversando. Jesus estava simplesmente andando. Ele não sabe quem era, ele não sabe o que aconteceu, pediu para ela contar a história. Ele não viu, ele não agiu, Jesus não participou desse milagre. Ele foi apenas um canal. Então eu entendo que tudo partiu da atitude dessa mulher. Amém? E eu quero que você entenda que Deus está falando hoje com cada um que está aqui, porque Ele quer que você tenha algo novo na sua atitude, algo que talvez você não teve até hoje, e que quando você colocar isso em prática na sua atitude, vai liberar um poder sobre a sua vida. Esse poder pode passar por mim, pode passar pela pastora ou não, mas eu sei que esse poder virá diretamente de Deus para você. Porque Ele não faz distinção entre as pessoas. Mas isso nos mostra que Jesus nem sabia quem era. Jesus não participou do processo. Foi aquela mulher, com a atitude dela, que disparou, que liberou um poder de Deus
sobre a vida dela. Primeiro, ela se aproximou de Deus. Diga: eu tenho que me aproximar de Deus. Isso, irmãos, é uma coisa que você precisa fazer esse ano: se aproximar de Deus. Pastor, me dá a receita. Se eu tivesse, eu te dava. Mas cada pessoa tem a sua própria receita. Tem pessoas que oram todos os dias, e tem pessoas aqui que oram de vez em quando. Qual que é a receita? Porque se eu falar para você que você tem que orar, aquele que já tem uma vida de oração vai falar para mim: pastor, essa receita não funciona, porque eu já tenho uma vida de oração. Você entende o que eu estou dizendo? Deus não importa quem é você, se você ora meia hora ou ora 5 horas, Deus está falando que Ele quer hoje te dar uma nova orientação. Ele quer te dar uma nova direção. Ele quer que você faça algo nas suas atitudes que serve para todo mundo aqui, algo que Ele vai pôr no seu coração que você tem que fazer para liberar esse poder. Porque se não for assim, Ele é injusto. Concorda comigo? Porque alguém vai falar: pastor, essa pessoa ora 5 horas porque ela tem tempo, eu não tenho. Deus não é injusto, mas Ele vai olhar a sua atitude de se aproximar dEle. O que você vai fazer para se aproximar dEle? Porque aquela mulher deu 2 moedinhas e Jesus falou: ela deu tudo. Naamã teve que dar 7 mergulhos e Deus falou: é isso que eu quero. Eu quero 7 mergulhos. Mas eu tenho certeza que Pedro, João, Tiago mergulharam muito mais do que 7 vezes lá no mar da Galileia pescando, e não aconteceu nada com eles. E se eu for lá mergulhar 7 vezes, também talvez não vai acontecer nada. Na verdade, eu já até mergulhei 7 vezes no Rio Jordão e não aconteceu nada de novo. Mas Deus tem uma palavra para mim que é diferente da de Naamã. E essa atitude que Deus tem para você, com o seu nome, com o seu endereço, com o seu CPF, essa atitude que eu estou falando aqui hoje, algo que você vai sair daqui e vai falar: eu vou fazer isso. Hebreus 11:6. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e se torna galardoador dos que o buscam. Veja, a palavra galardoador significa alguém que dá uma recompensa. Quando você busca a Deus, Ele te dá uma recompensa. Como? Eu vou te dar a primeira dica. Jesus contou uma parábola de uma pessoa que perdeu uma ovelha, e Ele disse que Ele guardou as 99 ovelhas no aprisco e foi procurar a ovelha perdida até que Ele encontrou. Imediatamente Ele conta outra parábola de uma mulher que perdeu uma dracma, uma moeda muito preciosa de ouro que valia muito dinheiro, e ela começou a procurar a casa inteira, varreu a casa toda, tirou os móveis do lugar até achar a dracma perdida. Buscar a Deus tem que ser desse jeito. Você precisa acreditar que nele está o melhor ano da sua vida. Você precisa acreditar nisso, que Ele é capaz de transformar o seu casamento, transformar suas finanças. Ele tem poder para fazer o mundo. Como Ele não pode te ajudar? Mas você precisa buscá-lo com essa consciência de que eu sei que quando eu tocar nele, Ele vai fazer algo transformador na minha vida, porque Ele tem esse poder. Então você vai procurar igual a ovelha, igual a dracma. Você vai procurar até achar. Cada um do seu jeito, cada um com a sua disponibilidade, cada um com a sua vida, mas todos procurando com essa mesma atitude. Com essa mesma atitude. As suas atitudes me revelam a sua fé. Tiago 2,17. A fé, se não tiver obras, é morta. Muita gente fala que tem fé em Deus, mas não tem investido nas suas obras. Está meio que numa marcha lenta. A gente fala para a pessoa uma coisa, ela demora para fazer, às vezes não faz. Está relaxando nas boas obras. Está relaxando na dedicação a Deus. Essa atitude precisa de uma transformação.
Diga para o seu irmão: hoje Deus está falando com você sobre suas atitudes. Imagina um casal que está brigando e ninguém muda suas atitudes. O que vai acontecer amanhã? Vai brigar. E a semana que vem? Vai continuar brigando, porque ninguém está mudando as suas atitudes. Agora é hora de prestar atenção nessa palavra, porque isso já é uma mudança de atitude. Você prestar atenção no que Deus está te falando hoje e falar: eu quero essa mudança, eu quero. Porque aquela mulher que foi procurar a dracma, ela parou todo o resto para procurar até achar. Aquele homem que foi procurar a ovelha perdida, ele trancou as outras no aprisco em segurança e foi procurar. Mudou um pouco, algo precisa ser mudado. Porque às vezes a gente pensa que Deus, como é todo poderoso, Ele vai fazer tudo, eu só preciso esperar. Mas não é bem assim que funciona. Você tem uma participação. E naquele milagre, Jesus nem sabia quem era. Foi tudo parte dela. Aquela mulher foi o agente que desencadeou o milagre. Diga assim: eu quero desencadear o meu milagre. O que tiver enterrado você vai desenterrar. O que tiver amarrado você vai desamarrar. O que tiver preso você vai desprender. O que tiver trancado você vai arrebentar a tranca. Porque tem que algo mudar na sua atitude para que isso desenvolva. Porque muitas vezes, irmãos, depende de Deus, mas algumas vezes depende de nós. Hoje eu estou falando especificamente daquilo que depende da sua atitude, aquilo que depende de você. E eu queria dizer sobre a atitude dessa mulher. Naquela época, uma mulher com fluxo de sangue. Imagine uma mulher que está constantemente com hemorragia, com menstruação. Não tinha o que tem hoje, os recursos que tem hoje. Ela punha roupa, ela se enrolava em tecido e aquilo ia se enchendo de sangue e de repente caía uma gota no chão, as pessoas viam. A mulher com hemorragia pediu ajuda para os seus familiares, mas eles todos eram religiosos, todos iam na mesma sinagoga, e na lei eles eram impedidos de tocar nela, porque ela estava impura. Imagina uma mulher, durante 12 anos, ela não podia tocar nos seus familiares. Provavelmente, as pessoas vizinhas, amigos, perceberam logo que ela não ia mais na sinagoga, porque a pessoa impura não podia entrar na sinagoga, porque estava impura. E durante 12 anos essa mulher ficou completamente alijada, rejeitada, excluída da sociedade que ela vivia. Ela teve um sofrimento físico, teve um sofrimento emocional e teve um sofrimento espiritual. Nem cultuar a Deus ela podia na sinagoga, porque ela era impura. Antes de buscar Jesus, ela precisou de uma superação. Diga: superação. Ela precisou superar o medo, ela precisou superar os rituais religiosos da época, ela precisou enfrentar aquela multidão que tinha pessoas ali que sabiam quem ela era, tinha pessoas ali que conheciam a história dela. Ela precisou vencer todas essas barreiras. E eu quero que você saia daqui hoje e não aceite mais você dar nenhuma desculpa para a sua mudança. Você não vai mais dar desculpa e dizer que é difícil, e dizer que eu não consigo, e dizer que eu não posso, e dizer que não é hora. Não vai adiar, nem vai procrastinar. Você vai dizer: eu vou superar essa dificuldade. No que depender de mim, eu vou me superar esse ano, e eu vou liberar o meu milagre, eu vou me liberar o melhor ano da minha vida. No que depender de mim, eu vou mudar, eu vou fazer, eu vou deixar Deus usar a minha própria vida. Porque, irmãos, é muito fácil eu colocar a culpa no outro. Se ela mudar, eu mudo. Se ela fizer, eu faço. Se ela transformar alguma coisa, eu vou transformar também. Mas não é assim que funciona. Deus está falando com você hoje. É você que tem uma atitude para ser tomada. Quais são as atitudes que ela tomou? Quais são as atitudes que você pode tomar?
Em algum momento, Marcos 9, verso 19, a primeira atitude de buscar a Deus, de buscar essa superação, de buscar vencer e romper algo que está travado. Marcos 9, 29, a primeira atitude que você pode ter esse ano, que vai ser uma superação na sua vida, está em Marcos 9, 29. Onde Jesus disse para os discípulos, eles falaram: mestre, por que nós não conseguimos expulsar esse demônio? Jesus falou: tem demônios que só vão sair com jejum e oração, não vai sair de outro jeito. Chama todos os pastores da igreja, todos os irmãos do mundo, se não tiver jejum e oração, não vai sair. Jesus está te dando uma orientação, e você vai buscar em Deus, se é isso que você está faltando fazer. Se é isso que está faltando você fazer para liberar sua filha, para liberar o seu filho, é isso que está faltando você fazer para liberar suas finanças, é você entrar num testemunho de jejum e oração e falar: Senhor, eu preciso que o Senhor mude essa história. Eu posso ouvir um amém? Porque, irmãos, a nossa igreja prega jejum, a nossa igreja prega oração. E eu já falei 1000 vezes para vocês que toda semana eu jejuo. Posso estar viajando no hotel 5 estrelas, eu jejuo toda semana. E você também tem que jejuar. Isso não é meu privilégio não, porque eu não gosto. Você acha que eu gosto de jejuar? Pergunta se eu gosto. Tá doido? E o pior é que o dia que eu jejuo, irmãos, é o pior dia, porque vem aquelas comidas, a filha chega: pai, comprei um sorvete para você. Aham, deixa para amanhã. Aí amanhã ela come, né? Não sobra. Mas você precisa entender essa atitude que Deus está te pedindo, porque às vezes no seu problema está faltando essa atitude de você falar: eu vou fazer um jejum, eu vou fazer oração por esse problema todo dia, todo dia, todo dia, todo dia, até que algo mude. Daniel, lá no capítulo 9, ele entrou em jejum, e a palavra de Deus fala que com 21 dias, o anjo apareceu para ele, e o anjo disse para ele: no dia que você começou, eu vim, veio a ordem para mim, e eu vim. Só que no meio do caminho, teve os obstáculos, teve os demônios, teve briga, guerra, batalha. Talvez você esteja no meio de uma batalha espiritual, onde Deus quer te abençoar, mas Satanás não deixa, porque tem algo que ele está reivindicando sobre a sua vida, algo que você cometeu lá atrás, algo que está travando sua família. Você talvez não saiba, mas no mundo espiritual as coisas são transparentes, e o Senhor está te dizendo essa noite, talvez seja o seu caso: entra em jejum e oração, que as coisas vão mudar. A segunda atitude está em Romanos 12, capítulo 12, verso 1 e 2, onde o Senhor fala através de Paulo: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que vos apresentei os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto inteligente, racional. Quem é inteligente vai saber que em algum momento você precisa apresentar o seu corpo a Deus como sacrifício vivo. O que é um sacrifício vivo, pastor? Eu estou vendo aqui um negócio que eu quero comer, mas eu não vou comer, e eu vou dizer para o meu corpo: faz o sacrifício, porque é para agradar a Deus. Eu estou vendo um pecado que eu estou cometendo, e eu estou falando: eu não vou mais cometer, porque o meu corpo agora vai fazer um sacrifício. Eu vou sacrificar, eu vou fazer um sacrifício, eu vou me controlar, eu vou me purificar, eu vou me santificar, e eu vou agradar a Deus. Talvez, irmãos, o que está impedindo o seu melhor ano da sua vida é um pecado que você já conhece e não quer largar. E o Senhor está falando para você: é uma mudança de atitude que você precisa fazer. Você precisa abandonar esse pecado. E eu creio, irmãos, que Deus está falando com pessoas aqui hoje que estão nessa situação, pessoas que precisam reconhecer que tem um pecado e você precisa resolver isso. A terceira atitude está em Gênesis, no capítulo 26, verso 4 e 5. Gênesis 26, versos 4 e 5, onde a palavra de Deus fala sobre Abraão. Deus estabeleceu uma aliança com Abraão, e ele diz assim: multiplicarei a sua descendência. Vamos ler juntos?
multiplicarei a sua descendência como as estrelas dos céus, e lhe darei todas essas terras, na tua descendência serão abençoadas todas as nações da terra. Você está no meio delas? Você está dentro das nações da terra? Então a bênção de Abraão chega até nós. Como? E ele diz agora: porque Abraão obedeceu a palavra, e obedeceu, guardou os meus mandamentos, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. Pastor, o que significa isso? Há pessoas aqui que Deus já falou com você, mas você não está obedecendo. Deus já falou para você dar o dízimo, você não dá. Deus já falou para você assumir o ministério, se envolver no ministério, você não se envolve. Deus já falou para você todos os dias orar por alguém da sua casa, você não está fazendo. Deus te deu um comando na palavra de Deus e você não está obedecendo. Deus mandou você parar de falar mal do seu pastor, da sua igreja, e você não para. Eu sei que aqui não tem isso, mas em outras igrejas tem, viu, gente? Tem gente que não aguenta. A língua está precisando ser domada. Qual é o mandamento que você não está obedecendo? A Bíblia manda tratar a mulher como vaso mais frágil. A Bíblia manda a mulher amar o marido e os filhos, e tratar com o marido com respeito. Qual é o mandamento que está faltando você obedecer? Que está travando a sua bênção? Eu não sei. Porque se Deus me revelar, eu vou te falar, eu vou te procurar e vou te falar. Já aconteceu isso. Mas eu não sei, Deus não me revelou. Ele vai revelar para você. Ele vai falar com você. Mas aí entra o que eu falei no início. Você tem que buscar o Senhor, igual aquela mulher procurou a dracma e varreu a casa toda, igual aquele homem procurou a ovelha e saiu montanha atrás de montanha até achar a ovelha perdida. Você vai ter que buscar no Senhor o que é que eu preciso mudar na minha atitude, que ainda está travando a minha bênção, o meu milagre. Muitas vezes, irmãos, nós passamos por problemas e não sabemos por quê. Mas a palavra de Deus fala que Deus prova a nossa obediência. Será que Deus não está provando você com a sua obediência? E falando assim: ah é? Você não quer fazer? Então está tudo travado. Quando você fizer, eu destravo. Uma vez a minha filha mais velha, era aqui pequenininha. Ah, eu quero comer chocolate. Eu falei: depois do almoço. Ah, mas eu não quero almoçar. Então não tem chocolate. Eu travei. Chocolate só vem depois do brócolis. Às vezes parece desagradável, né? Mas e se eu criasse a minha filha só no chocolate? Eu estava preso e ela estava numa clínica doente. Sim ou não? Pode criar uma criança só com chocolate? Sim ou não, gente? Sim ou não, as mamães aí? Sim ou não? Então muitas vezes o que Deus está te falando não é agradável. É um sacrifício, é algo que você não quer fazer, há uma luta interior. Mas isso faz parte da prova. Isso faz parte da sua maturidade, do seu crescimento, do seu amadurecimento, do seu caráter de cristão. Isso faz parte do cristianismo e do evangelho. Se não tiver isso na sua vida, não é evangelho. Paulo fala: desenvolvei a vossa salvação. Cristo fala que aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, e todo dia, a cada dia, pega a sua cruz e me siga. Ele está falando que dia, um dia depois do outro, um dia depois do outro. Mateus 7, ele fala: nós somos como ovelhas levados todo dia para o matadouro. Gente, se eu levo a ovelha para o matadouro, o que acontece com ela? Ela morre. Como é que ela vai lá no outro dia de novo? É porque não morre. Ele não está falando de sacrifício de morte, ele está falando de sacrifício da carne. Sacrifício de você amadurecer, de você ficar uma pessoa mais perto de Deus, uma pessoa mais correta, uma pessoa mais ungida. É isso, um melhor marido, uma melhor esposa. É isso que ele está falando. Então, a obediência de Abraão trouxe sobre ele uma bênção tão poderosa que alcançou todas as famílias das nações. Mas quais famílias são alcançadas? Aquelas que se identificam com o pai Abraão. Lá em Lucas 16, quando a palavra de Deus fala da história de Lázaro que foi morto,
e o rico que foi morto, e Lázaro estava no seio de Abraão, e o rico foi para o inferno. Os dois eram judeus, os dois eram do povo de Deus, mas um foi para o céu, o outro foi para o inferno. E o Senhor fala: não adianta me chamar de pai Abraão, se você não se identifica com a obediência de Abraão. Não adianta você falar que é filho de gambá, mas você não tem rabo de gambá, não tem pelo de gambá, não tem focinho de gambá. Como é que você é filho de gambá? Não é gambá. Olha para o seu irmão, dá uma olhada assim: você não está parecendo gambá não. Tem uns aqui que parece, viu gente? Só não pode parecer no cheiro do gambá, né? Mas irmãos, essa mulher teve uma atitude, e Deus está pedindo para nós termos uma atitude esse ano. Diga para o seu irmão: Deus está pedindo a sua atitude. Segundo lugar, além dessas atitudes que eu falei, ela tocou em Jesus. E aqui entra o quarto ponto. O primeiro foi jejum e oração. Deixa eu lembrar aqui. O segundo foi o sacrifício, abandonar o pecado. O terceiro, obediência. Quarto, ela tocou em Jesus. Tiago 4 verso 8, por favor. Tiago 4 verso 8 fala o que aconteceu com essa mulher. Ela tocou em Jesus. E Tiago 4 verso 8 fala: chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós. Ele está falando de proximidade, está falando de intimidade. E a quarta atitude que você pode fazer esse ano, para desembaraçar e liberar o seu milagre, é você se aproximar de Deus. Eliseu disse em 2 Reis no capítulo 2, quando Elias estava partindo para Deus, Eliseu disse: eu não te deixarei, eu não vou sair de perto de você, porque se eu sair de perto de você, eu vou perder a minha bênção. E muitas vezes Deus está chamando você para se aproximar dEle. Deus está chamando você para ficar mais perto, para não desistir diante das lutas, porque tem gente que começa bem a sua caminhada, mas depois de uma certa luta, de uma certa tentação, de uma certa prova, a pessoa abandona a fé, ela esfria. E o Senhor está falando para você hoje: não é tempo de esfriar. Lembra da pregação da Alessandra? Volta para o barco. É tempo de ir para a pesca, não é tempo de ficar na areia. Volta para o seu barco, volta para a igreja, volta para o primeiro amor. Vai nessa luta que você está no caminho certo. Pastor, mas está demorando. Deus não demora nem se atrasa, Ele está aprovando o seu coração. Você vai aguentar, você precisa vencer essa prova. Posso ouvir um amém? Mas até quando? Jó 42 verso 5. Até quando? Até esse texto. Quando Jó passou pela prova, perdeu seus filhos, perdeu seus bens, perdeu sua saúde, Deus falou lá em Jó capítulo 1 no verso 6, quando ele falou para o diabo: viste meu servo Jó? Homem justo, homem honesto, homem íntegro, que teme a Deus, que teme a palavra. Que defeito tinha em Jó? Nenhum. Mas Deus permitiu que ele passasse uma prova. Jó 42 verso 5, onde Deus queria que Jó se aproximasse dele. E a palavra de Deus fala, e ele diz assim: eu te conhecia só de ouvir. Tem muita gente que ouve a palavra de Deus, ouve o que Deus está fazendo, segue algum ritual, vai na igreja, mas não tem ainda aquela intimidade com Deus. E ele fala: antes eu te conhecia de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. E não foi só Jó. Deus falou de Moisés: o meu servo Moisés, com quem eu falo face a face. Irmãos, talvez seja essa atitude de você chegar mais perto de Deus, de você dar um tempo em algumas coisas que te afastam de Deus, e você se dedicar um pouco a estar mais perto do Senhor, a ouvir mais louvores, ler mais a Bíblia, criar um ambiente na sua vida onde você navegue na presença de Deus mais tempo. Porque, amados, se eu ponho no carro uma música que é de Deus, aquilo cria um ambiente. Se
Se eu estou em casa e ponho lá na TV uma pregação, enquanto eu estou lá lavando vasilha, ou passando roupa, ou fazendo alguma coisa, lavando meu carro, eu estou ouvindo, aquilo está entrando, aquilo está me edificando, eu estou criando um ambiente em que eu fico mais perto de Deus. É uma atitude, é uma mudança de atitude, onde você fica mais atento, você aproveita mais o tempo, você quer buscar mais a presença de Deus. E por último, essa mulher, depois que ela foi curada, a palavra de Deus fala que ela tentou se ocultar. Ela ficou na dela, ela não queria chamar atenção. Mas Jesus começou a insistir: quem tocou em mim, quem tocou em mim, quem tocou em mim? E ela viu, o texto fala, ela não podendo mais ocultar-se, porque aí eu acho que Deus revelou a Jesus quem foi, porque Jesus começou a olhar em volta e ele viu. Eu tenho certeza, no meu coração, não na Bíblia, porque não fala, mas eu acho que ele começou a perguntar: quem foi, quem foi, quem foi, procurando. De repente ele viu a madame, ele falou: é ela. Mas ele não falou nada, e ficou olhando para ela: quem foi? Quem foi? Quem foi? E ela não podendo mais se ocultar, a palavra de Deus fala que ela deu um testemunho público para todo mundo, o que Deus fez na vida dela. Você imagina como é que foi o testemunho dela? Ela falando: olha, tem 12 anos que eu não toco em ninguém da minha família. Tem 12 anos que eu não ganho um abraço. Tem 12 anos que ninguém fala comigo. Tem 12 anos que eu não entro numa sinagoga para louvar a Deus. Tem 12 anos que eu vou fazer um serviço para ganhar dinheiro, para me sustentar, mas eu não posso, porque se eu tocar na roupa de alguém para lavar uma roupa para fora, essa roupa é impura. Se eu for fazer comida, faxina numa casa, aquela casa é impura. Eu não posso nem trabalhar. Ela vivia de doações, de coletar frutos no campo, de ficar andando sozinha. 12 anos. E quando ela contou esse testemunho, irmãos, a presença de Deus veio naquele lugar. As pessoas foram tocadas, como você está sendo tocado agora. E Deus está falando que a quinta e última atitude que falta para alguns aqui, se não para todos nós, é dar testemunho da sua fé, é contar a sua história para as pessoas. As pessoas querem ouvir a sua história, porque as pessoas já estão cansadas de ouvir uma pregação de evangelho artificial, do crente ChatGPT. Sabe o crente ChatGPT? Da inteligência artificial? Aquele crente que decora e começa a falar umas coisas decoradas, e que as pessoas lá fora não são burras não. Elas vão olhar para você e vão falar: isso que ela está falando não está vindo do coração dela, isso que ele está falando não está vindo do coração dele. Mas quando você conta a sua história, semana passada, agora, eu fui apresentar um projeto social para uma empresa. Nós estamos querendo ajudar 600 famílias no Pará. Eu não conseguia falar direito, porque eu me emocionava quando eu falava que lá eles não têm luz elétrica, eles não têm água tratada. Eu quis doar computadores, não tem energia. Eu quis doar uma máquina para fazer uma oficina de marcenaria, eles não têm energia. Irmãos, quando você conta a sua história, a palavra de Deus fala que você está pondo brasas vivas na cabeça da pessoa. É um evangelho vivo, não é um evangelho artificial, não é ChatGPT. É um cristão que está falando daquilo que você tem vivido.
Não subestime a sua experiência com Deus, porque quando você contar para alguém a sua história, ela vai ter um impacto tão grande na vida dessa pessoa, que essa pessoa nunca mais vai esquecer a sua história. Ela pode esquecer quem ela é, ela pode esquecer onde é a sua igreja, ela pode esquecer onde você vive e mora, mas ela não vai esquecer a sua história. E essa mulher, ela contou a sua história, e a história dela não é um milagre mais espetacular da Bíblia. Tem milagres muito mais espetaculares do que esse, mas esse milagre a gente não esquece. A mulher do fluxo de sangue. Comece a contar a sua história. Não tenha medo. Deixe as pessoas conhecerem o que Deus fez na sua vida, o que Deus está fazendo, a emoção que você sentiu no louvor, o abraço que você recebeu do irmão, a palavra de incentivo quando morreu alguém da sua família. Conte a sua história, porque é isso que as pessoas lá estão esperando, ouvir o evangelho feito por pessoas que têm uma vida com Deus. Não é uma vida perfeita, não existe, esquece, nem eu sou, ninguém aqui é. Não é isso, é a sua vida, do seu jeito, a sua vitória, a sua história, que vai fazer a diferença na vida dos outros. Eu vim para a igreja por causa de uma história. Eu ganhei na casa de um amigo que eu estava fazendo estágio lá perto, no norte de Minas, em Brasília, perto do norte de Minas, numa fazenda. E eu ganhei um folheto, e no folheto contava a história de uma bola que estava murcha. E eu falei, eu sou essa bola. Eu não tenho nada faltando na minha vida, mas falta alguma coisa aqui dentro. Parece que eu estou murcho. E eu entreguei a minha vida a Jesus ali, num folheto que contava a história de uma bola. Eu tenho certeza que se você contar a sua história para alguém, você vai mudar a história dessa pessoa.